Assembleia de Deus Missão, pastor presidente Moisés Pinto, uma igreja com visão missionária. Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu quero apenas essa última parte. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, podem sentar. Queridos irmãos, nesta noite eu quero aos amados uma mensagem com o tema: o poder da fé. O poder da fé. O que a fé colabora conosco, o que a fé nos transmite, o que a fé nos fala, a capacidade em que a fé nos dá para vivermos, para estarmos firmes, para podermos continuar andando, para podermos vencer. Nós vivemos uma dificuldade intensa. Vivemos num mundo espiritual, aonde as potestades infernais, aonde o inferno com todo o seu império tende a se levantar contra a igreja, embora estivesse por promessa que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E eu preciso fazê-los entender aqui uma verdade. Quando a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não contra a igreja, é preciso entender que a defesa, ela é uma posição em que alguém que está em desvantagem procura arrumar, procura estar, procura se comportar. E quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão, dá-me a entender que, na verdade, a igreja estaria sempre atacando, sempre atacando, sempre atacando, e as portas do inferno seriam levadas abaixo. Não prevaleceria contra as ações da igreja do Senhor Jesus. Ora, amados, e que arma eu poderia relacionar? Eu não quero aqui entrar no detalhe das armas espirituais que Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou, mas eu quero me ater apenas à fé. A fé, arma que me permite ver o que ninguém vê, que me permite sentir o que ninguém sente, que me permite sonhar com algo que às vezes é sobremaneira difícil alguém sonhar. E eu quero pelo menos destacar 4 pontos nessa mensagem, baseado nesse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo de número 27. Texto este que fala a partir do versículo 1 do que é a fé. O texto sagrado nos coloca no início do capítulo 11 explicando o que é a fé. Fé, disse ele, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obteram um bom testemunho. Pela fé os antigos, quem eram os antigos? Os profetas, aqueles que no Velho Testamento fizeram menção aos seus feitos. O nosso próprio pai, o nosso pai Abraão, no capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 20, ele faz uma descrição do que seria ser realmente uma pessoa de fé. Ele diz assim, como está escrito, foi feito pai de muitas nações, assim ele foi constituído. Por quê? Porque creu. Creu em quem? Creu em Deus, que vivifica dos mortos e chama a existências as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé. Por quê? Há momentos que a fé desfalece, há momentos que a fé não é constante. O maior problema das pessoas não é não ter fé. Anotem isso. Não é não ter fé, é fazer com que essa fé seja constante.
porque a maioria das pessoas vive em pico de fé. Uma hora a fé dele está tão rasteira que passa por debaixo de barriga de cobra, mas tem hora que é tão gigante que toca aos pés de Deus do céu. É uma fé que vive em montanhas, vive em altos e baixos, mas o nosso pai Abraão conseguia ter uma consistência na sua fé. A fé dele era constante. Daí ele diz o seguinte: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de quase 100 anos, e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glórias a Deus. A fé aqui colocada, ela me permite pelo menos 4 grandes feitos que eu gostaria de nesta noite meditar com vocês. Eu gostaria de ressaltar para vocês aquilo que o Senhor quer que vocês entendam: o poder da fé. No que a fé me favorece, no que a fé me permite avançar, no que a fé me dá garantia. Eu queria ressaltar 4 coisas que a fé me ajuda a estar com os olhos fitos na glória, a não olhar para a terra, a continuar me prevalecendo da terminologia homem, porque no grego a palavra homem significa aquele que olha para cima, e as fraquezas do homem, as lutas do homem, as dificuldades do homem fazem com que ele em certos momentos se comporte como porco, olhando para baixo, mas somente a fé pode fazer o homem viver olhando para o autor e consumador da sua fé, olhando para cima, que lhe garante toda a vitória. O poder da fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 20, eu gostaria de ler com vocês esse texto. Ele disse assim: Gálatas capítulo 2 e versículo de número 20. Os irmãos quiserem até acompanhar, podem assim fazer. O versículo 20, ele diz o seguinte, bem claro, para que vocês entendam o conceito de fé que ele transmitia aos irmãos. Capítulo 2, versículo de número 4. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Fé para viver. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma situação dia após dia que nos falta coragem até para viver. Conversava esses dias com um psicólogo que está tratando de uma pessoa perto da gente que está passando por um problema. E uma das coisas que ele mencionou, e é uma pessoa incrédula, não tem a mesma concepção de fé que nós. Ele disse: pastor, eu nunca estive tão assombrado com tantas pessoas que perderam a vontade de viver. O que me leva a ter vontade de viver? Qual é a garantia que eu tenho para ter desejo de viver? O diabo se aproveita disso, o diabo sabe disso, e a perder o foco daquilo que o Senhor nos prometeu. Essa igreja não pode parar de ter desejo de viver, porque esta vida é passageira e momentânea. A vida que nos espera no céu de glória é eterna.